Ideia Jangadeiro está de volta, hoje com o montanhista Rosier Alexandre. Temos agora, Rosier, uma pergunta para você no vídeo. Oi, Rosier. Rosier, uma das coisas que mais me deixou impressionado nesse tipo de atividade que você faz é o risco, né, que você se coloca. Como é que é a reação da sua família, das pessoas que gostam de você, em relação a essa sua atividade? Já teve muita pressão para você parar? E como é que a sua família reage aos riscos e à falta de contato nas aventuras que você se coloca? É isso, Rosier. Bom, existe um risco, é inerente à atividade de montanismo, não existiria, não tem nem como dizer que não existe um risco. Existe uma coisa que chama-se gestão de risco. Então você estuda essa montanha do começo ao fim, cada detalhe, qual é o nível de risco, que tipo de equipamento, que tipo de alimentação, quanto tempo eu vou ficar. Quanto à minha família, eu sinceramente, às vezes eu peço sempre desculpa. Quando eu volto uma expedição, eu tenho pena da minha família, eu sei o quanto sofrem, mas de certa forma já se acostumaram um pouco com isso. Uma coisa interessante também é que agora com telefonia por satélite eu consigo todos os dias dar notícia para minha família. Falo às vezes, um dia falo com minha mãe, no outro dia falo com minha esposa, um dia falo com meus filhos. Então isso alivia um pouco. Depois o nível de confiança que eles têm em mim, por saber assim, o nível de responsabilidade que eu sempre assumi, tudo que eu faço procuro fazer com muita responsabilidade, também é um atenuante para esse sacrifício que eles passam. Você já se machucou já teve algum tipo de ferimento grave na atividade? O ferimento mais grave que eu tive escalando foi um calo que pegou no meu calcanhar, por incrível que pareça, mas esse troço cresceu pra caramba, mas assim, nada com gravidade que comprometesse a segurança. Nem desistiu de alguma, escalar alguma montanha por estar congelado alguma parte do corpo? Nunca sofreu esse tipo de problema? Sofri congelamento. Quando eu fiz o primeiro Aconcagua, em janeiro de 2005, eu comecei a congelar as mãos. Eu estava segurando um bastão na mão e eu tentei soltar o bastão e a mão não abria. Eu percebi o nível de congelamento porque era exatamente aquela expedição franciscana. Os equipamentos não eram bons, a roupa não me aquecia bem. Então, quando eu vi esse nível de congelamento, eu tive que massagear muito para conseguir descongelar. Eu digo, só tem uma alternativa, descer. Não tinha como. Então, já por 3 vezes eu passei por situação que eu sentia que não era seguro continuar, dei meia volta. Digo, enfim, administrar o risco é isso, é também saber dar meia volta, voltar com segurança para casa. Uma pergunta? Rosier, você falou aí de expedição franciscana, falou do dia a dia das suas expedições. Eu lembrei de uma coisa. Em relação a quando você está lá na montanha, num ambiente muito frio, alto e tal, a parte de alimentação, fala um pouquinho mais ou menos como é, o que é que vocês comem? Porque eu imagino que deva ser algo especial, né? Assim, leve, em termos de peso mesmo para carregar. Como é? Como é que funciona? Claro. Na minha primeira expedição, aquela que foi franciscana, eu levei um alimento tradicional. Sofri muito, porque você prepara uma massa. Imagina aquela massa aqui em casa, em 8 minutos. Você vai para a montanha, esse 8 se transforma em 50 minutos, porque a água não chega a 100 graus lá em cima. Já tem pouco oxigênio, o fogo não é lá esse fogo tão bom. Quando termina de preparar a massa, ele já está aquela papa meio grudenta. Você desliga o fogo, ele congela. Fica duro, aquele troço ali. Aí eu aprendi que eu tinha que comer com o fogo ligado. Só fazia baixar um pouco o fogo, tinha que comer. Mas depois, para diluir, para derreter gelo, para lavar aquela panela, era um trabalho infernal. Aí eu descobri uma coisa mágica, encantadora para os montanistas. É o liofilizado. A comida liofilizada, ela vem num sachêzinho, já balanceada para as necessidades de um montanista. Você abre, coloca 200 ml de água fervendo, tem um ziplock, fecha novamente, dá uma mexidinha, espera 10 minutos, você tem uma refeição deliciosa. Você come no próprio depósito, ele é aluminizado, depois só faz enrolar e colocar no lixo. 10 gramas de lixo, não tem panela, não precisa panela para lavar, não tem que lavar nenhuma. Então isso ajudou bastante o montanismo. Enquanto eu teria que levar, eu diria, 10 vezes mais peso, porque o liofilizado ele é muito leve, facilita bastante. E agora, para completar, aquela pergunta que não quer calar. Comeu, mais tarde, o processo fisiológico funciona. Como é lá no frio? Algumas montanhas, por exemplo, a última que eu escalei agora, que para mim, eu conheço algumas dezenas de montanhas, é a montanha mais limpa da Terra. Agora eles são muito exigentes. Você entra na montanha, você passa por um briefing. Imagina, quando eu me inscrevo para escalar a montanha, eu tenho que fazer isso com mais de 90 dias de antecedência, mando o meu currículo, eles vão analisar, bom, para o seu currículo você está pré-aprovado. Quando eu chego lá no Alasca, eu vou passar por uma entrevista que o cara me sabatina para saber se realmente aquele currículo é verdadeiro, para me autorizar. Autorizou, ok, tudo bem, seja bem-vindo. E aí o cara vai fazer um checklist, todas as regras da montanha, onde a primeira, ele te entrega um baldezinho desse tamanho e um pacote com sacos, onde você tem que colocar o saco dentro, fazer suas necessidades ali dentro e trazer de volta. Não pode deixar nada na montanha.
O lado bom é que comendo liofilizado não gera tanto bolo fecal. Então, assim, você passa 3 dias naturalmente, e quando vai também não é um bolo tão grande, mas é um incômodo você carregar aquele troço, sabe? Só psicológico, saber o que tem ali dentro. Aí eu apelidei de caixinha de Pandora, lunchbox, a gente dava cada apelido naquele troço, porque ficar carregando, mas é uma necessidade para que a gente preserve as montanhas realmente limpas. Esse é um bom exemplo que você pôde ver nos Estados Unidos. Mas nas outras montanhas que você já subiu, existe muito lixo? As pessoas deixam muito lixo no trajeto? Existe. Everest, por exemplo, eu nunca tive lá, mas sei como é que funciona. Volta e meia tem expedições de limpeza que tiram 10 toneladas de lixo. Não era possível uma coisa dessa. Se cada um tiver responsabilidade, não vai juntar essas 10 toneladas. Eu tive o Aconcagua, nossa, o Aconcagua tem um monte de lixo. As pessoas jogam lixo, não consigo entender como pode as pessoas fazerem aquilo ali. No Kilimanjaro, a mesma situação, uma pilha de lixo, cara. É terrível ver aquela fila de pessoas ali jogando lixo daquele jeito. Isso é triste, infelizmente. Rafael quer fazer uma pergunta. Eu tive a oportunidade de atravessar um deserto, na viagem que eu fiz, e depois de 2 horas no deserto sem ninguém, você encontrar uma pessoa, ele é um estranho, ele é o seu grande amigo. É o maior amigo. É um amigo de infância. Primo que você está encontrando ali. Que relações acontecem com as pessoas que participam dessas expedições? Porque na minha cabeça não é uma equipe, mas são, assim, você não conhece as pessoas que vão subir essas montanhas com você, mas ao mesmo tempo é uma figura que pode lhe salvar a vida, ou então você salvar a vida dela. Que relações são essas que acontecem? Assim? E depois disso, depois de ter essa experiência de subir uma montanha, que amizade, que vínculo é esse? Rafael, é muito parecido com a cidade. Você vai encontrar muita gente boa e vai encontrar gente também não muito boa, mas com certeza na montanha, a maioria das pessoas que vão para a montanha tem um ideal muito grande, são pessoas muito solidárias, se você precisa de um equipamento, se você precisa de uma comida, estão ali para te ajudar. Muito embora, existem muitas críticas, as pessoas falam, porque lá na montanha tinha alguém passando mal e alguém não socorreu. Há algumas críticas. Qualquer um de nós aqui, se estivermos no cume do Everest, alguém te der uma mochila com 20 quilos de ouro, pode ter certeza que você vai deixar lá, eu vou deixar, qualquer um que deixa, porque a gente não consegue trazer aquele peso. Você está no lugar, você está lutando para sobreviver, procurando o oxigênio que não existe, então qualquer 1 quilo, 2 quilos, 3, qualquer quantidade a mais de peso, isso é muito difícil. Mas, de uma maneira geral, nas montanhas, há uma solidariedade muito grande. É muito tranquilo. E uma montanha como essa no Alasca, o McKinley, o nível de tranquilidade, você sai da barraca, deixa equipamentos eletrônicos, nunca foi registrado um único roubo, um único assalto. O Everest já nem tanto, já teve alguns casos. Você já foi alvo de algum tipo de violência, de assalto durante as expedições? Já. Quando eu escalei o Castens, a maior montanha da Oceania, eu passei por um sequestro. Foi uma situação extremamente complicada. O que acontece? O Castens está na Indonésia. A Indonésia é um país formado por 13 mil ilhas. E numa dessas ilhas, onde está o Castens, é onde está a maior mina de ouro da Terra. Ou seja, tem muitos recursos, mas a população que mora em volta são nativos que passam por uma miséria absoluta, passando uma fome muito grande, comendo morcegos. Alguns dos meus porteadores estavam comigo trabalhando na montanha, eles armavam rede para pegar morcego. Então, são pessoas muito pobres. E existe um grupo político que está tentando a emancipação dessa região e já sequestraram montanistas com fins políticos. E junto a isso tem oportunistas que sequestram o montanista por querer dinheiro, e foi a minha situação. Nós sofremos 3 abordagens. Uma foi a primeira que me pegaram com uma faca no pescoço, fiquei por 35 minutos, o meu guia negociando, imagina, eu estava na Indonésia. A Indonésia tem mais de 350 dialetos. Eu já não falo bem inglês, mas consigo arrancar alguma coisa e me comunicar. Agora, pegar um dos 350 dialetos da Indonésia, meu amigo, Deus me acuda que não tem santo que te ajude. O meu guia conseguiu, chegou 5 minutos depois, eu estava indo na frente, e aí foi negociar com o cara. Só que era uma briga, os caras gritavam e não conseguiam se entender, e eu desesperado, porque literalmente a faca tocava no meu pescoço. Foi um desespero, foi uma situação de desespero, assim, terrível, mas foi traumático? É duro, é difícil, mas eu não guardo nenhum rancor daquele pessoal, porque o que eu sei? Eu sei que aquele povo é extremamente massacrado, o governo ganha muito dinheiro com aquela mina de ouro, muita gente ganha dinheiro, eles não recebem lá, não tem escola, lá não tem estrada, não tem nenhum benefício. Quando eu quero escalar a montanha que está dentro da propriedade deles, eu ainda tenho que pagar para o governo. Então, outras 2 abordagens que nós passamos ainda na montanha, pelo menos foram pacíficas. Estavam extremamente armados e disseram, bom,
Essa ponte aqui, quem construiu fomos nós. Se você vê a ponte, a Golden Gate deles, né? É uma ponte de cipó que você passa se equilibrando com um rio, passa roncando embaixo. Se você cair, a água te leva, você não... mas tem que passar em cima daquela pontezinha. E eu acho justo que eles até cobrem o pedágio. É a terra deles, eles que construíram aquela ponte, o governo não está fazendo nada para eles, enfim. Cada situação é preciso a gente ver com calma para fazer um julgamento. Ok. E o Ideia Jangadeiro vai agora para um rápido intervalo, a gente volta já.